Eu aqui de novo. Eu acho que, ao contrário do que eu falei no vídeo anterior, que eu talvez fosse aparecer com uma pauta mais pra cima, mais animada, eu provavelmente vou frustrar essa expectativa e fazer justamente o contrário e trazer uma pauta mais densa, mas vou falar sobre isso porque eu acho muito importante, é algo que eu tenho, com o qual eu tenho vivido há muito tempo, mas que eu tenho procurado entender mais e saber mais e lidar de forma melhor há alguns anos somente, principalmente porque começou a se falar muito sobre isso e também comecei a consumir mais conteúdo sobre isso, então eu acho também que conteúdo sobre o assunto nunca é demais, a gente nunca vai ter o suficiente, principalmente vendo o quanto ainda cresce o índice de ansiedade aqui no Brasil, principalmente, e estamos no Janeiro Branco, que é voltado para a saúde mental, existe toda uma campanha em prol da saúde mental nesse mês, principalmente voltado campanhas nas empresas, promovidas pelas empresas, para o ambiente de trabalho, mas a gente sabe que isso vai muito além de somente o ambiente de trabalho. As escolas têm também uma necessidade muito grande de falar disso. As redes sociais, de forma geral, já que tem um grande alcance, tem um papel muito importante nisso, tanto em promover mais informação a respeito, quanto também em necessitar de certos cuidados, porque a gente sabe também que o efeito que toda essa comunicação rápida trouxe para a gente, um dos também é isso, né? Também é a ansiedade, também são alguns transtornos psicológicos. E eu queria deixar bem claro aqui que eu pretendo falar sobre isso aqui da posição de alguém que lida com isso há muito tempo, que percebeu e procurou ajuda e tem um acompanhamento e por isso fala de uma ótica, mas queria deixar claro que eu não tenho formação nenhuma em psicologia, então, apesar do que eu diga aqui, eu tenho total intuito de trocar minha experiência, minha visão, para falar mais sobre isso e fazer com que mais pessoas, procurem ajuda, procurem acompanhamento, procurem falar sobre isso com as pessoas, procurem falar disso com os familiares, com os amigos, mas não tô aqui com o papel de orientação profissional sobre isso. Então, por favor, se você se identificar com qualquer coisa que eu disser aqui, você procure um especialista. Eu vou estar, claro, aqui, tanto nos comentários desse vídeo, quanto eu vou deixar o meu Instagram, as minhas redes sociais também, para caso você queira falar e trocar comigo sobre isso. Mas é muito importante que você procure uma ajuda de um especialista, de um psicólogo especificamente, ou ao menos fale sobre isso com seus familiares, fale sobre isso com seus amigos, para trazer essa necessidade de você conversar sobre isso com alguém mais próximo, principalmente. Bom, antes de mais nada, eu sabendo que a gente tá no mês, né, no Janeiro Branco, eu até vim aqui na página, né, deles, porque é o nome também da campanha, né, e tem todo um instituto por trás, um movimento por trás. Então eu vim aqui também para tentar pegar um pouco mais de informação antes de falar só sobre a minha experiência. Eu vou ler aqui rapidinho, tá? E aí ele diz: janeiro, primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que inicia.
Janeiro é uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e ciclos que se abrem nas vidas de todos nós. E a cor branca foi escolhida por simbolicamente representar folhas ou telas em branco, sobre as quais podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais sonhamos e as quais desejamos concretizar. Eu vou deixar aqui, tanto na descrição quanto no card, o primeiro vídeo que eu fiz aqui para o canal, que se chama Adeus 2022, em que eu falo justamente sobre isso, sobre esse momento de reflexão que eu tive particularmente, acredito que todos vocês também tiveram. Bom, e eu falei aqui que eu tô me percebendo com a respiração muito rápida e falando muito rápido. Essa é uma das formas que eu percebo que eu tô sendo tomada um pouco pela ansiedade. Não é necessariamente uma crise, mas que ela tá aqui, ela não deixa de estar aqui. Eu percebo muito também quando eu repetidamente falo para mim, principalmente, que eu tô me sentindo cansada. Eu fico mentalmente repetindo isso, sabe? Tipo, nossa, eu tô muito cansada, nossa, eu tô muito cansada. E aí é um cansaço que ele não é tão físico, não é que eu me sinta de fato fisicamente cansada, ou porque eu trabalhei demais, ou porque eu decidi fazer alguma coisa, eu tava, né, enfim, fazendo algo externo, que eu tava limpando a casa, por exemplo. Não. Na verdade, é muito mais quando eu me sinto cansada mentalmente, é aquele cansaço de você de fato querer parar de pensar, sabe? Quando você tá tão repetidamente pensando sobre tanta coisa e você já ficou ali num looping de pensamentos e pensando muita coisa ao mesmo tempo também. E aí você começa a se sentir de fato carregado e pesado e cansado. E aí eu tenho um pouco das duas realidades, né? Acho que das duas possibilidades que eu teria. Porque eu tenho momentos em que eu tenho muito sono, e aí não importa se eu dormi bem à noite, ou se é no meio do dia, ou se eu acabei de tirar um cochilo, não importa. Eu durmo de novo. Porque são momentos em que eu sinto que de fato a minha cabeça ela quer desligar. Às vezes até eu acabo tendo muita enxaqueca, muita dor de cabeça nesse período também. Então, literalmente, a minha cabeça quer desligar. Ou eu também tenho o outro lado, que foi a noite passada, em que eu tenho insônia, em que eu giro na cama e não consigo dormir. Eu tenho colocado leituras de tarô, o áudio ali para eu ouvir, eu deixo a tela desligada justamente para só ficar ouvindo algo. E isso muitas vezes me ajuda sim a dormir, me ajuda sim a relaxar, mas nesses dias, como foi ontem, por exemplo, isso não adiantou. E aí, no fim das contas, eu levantei e fui desenhar, fui pintar, na verdade, né? Aqueles livros de colorir. E acabei indo dormir 4 da manhã, praticamente. Isso eram quase 2 da manhã quando eu comecei e parei às 4. Esse cansaço mental, ele me faz muitas vezes ficar muito reclamona, assim, de tudo. E aí, claro, também não quero também descontar em todo mundo à minha volta, então eu tento dar essa segurada e muito por isso também eu durmo, porque aí eu evito de ficar por aí esbravejando com todo mundo. Eu também sei e falo muito para mim mesma hoje que, olha, é um dia ruim, é um momento ruim, fica tranquila, vai passar, vai melhorar. E aí, ó, tem uma criaturinha aqui que super faz a diferença nos meus dias também. Ter um bichinho também ajuda bastante, viu, gente? Para quem tem ansiedade, depressão, é uma companhiazinha e eles fazem muito bem. Apesar do meu ser meio fedido, encardido, que ele não quer deixar nem que eu faça carinho nele, ele fica reclamando aqui, querendo me morder. Mas ainda assim, é a minha companhiazinha, né? Eu queria muito conseguir pegar para mostrar para vocês, mas só de eu me mexer aqui para pegar o tripé, ele já vai sair, quer ver? Eu vou tentar. Não, acho que vai dar.
Olha isso. Fala oi. Pra cá, ó. Aqui, ó. Ele é tímido, ele não é tanto pra câmeras. Olha como ele deita, gente. Eu tô aqui, ó. Sofá, tô de coberta e tal. Ele vem na minha perna, ó. Ele só não quer que eu faça carinho nele. Ele nunca quer que eu mexa nele, ó. Bom, deixa eu parar porque o vídeo não é sobre isso, né? Então, deixa a gente voltar. Peraí. Eu sempre tive ansiedade. Desde criança. Eu, inclusive, reconheço que talvez algumas coisas da minha infância tenham ajudado nesse processo, né? Tenham ajudado isso a se instaurar e aumentar, e coisas que talvez em algum momento eu tenha mais coragem para falar sobre, que eu não tenho tanto agora, que depois com o tempo, né, adolescência e vida adulta, toda a pressão de estudo, trabalho, eu acredito que só se intensificou. E claro, também porque eu tenho 32 anos, faço 33 esse ano. Então, quando eu era criança e na minha adolescência, não se falava tanto de saúde mental quanto se fala hoje. Importante eu falar que eu não tomo nenhuma medicação para isso, né? Para controlar e tudo mais. Eu sei que muita gente faz uso de medicamentos. Eu, por opção minha, não faço uso. Então, eu tento buscar outros meios, como, né, já tentei meditação guiada, tento ainda, me esforço um pouco para tentar fazer, mas tento outros movimentos, como eu falei no outro vídeo, deixo aqui um momentinho relax, então ligo, acendo uma vela, acendo um incenso, fico aqui tranquila, às vezes eu faço um chá, às vezes eu pego um livro, coisas que me deixem mais tranquila e relaxada, e uso muito o tarô para isso também. Mas não quer dizer que eu consiga manter sob controle o tempo todo, todos os dias. Não seria verdade dizer isso para vocês. E como eu falei, essa opção é minha, né? Eu optei por não fazer uso de medicamento, pelo menos por enquanto. E assim, agora, incrivelmente, eu não tô tanto com essa vontade. Mas pela manhã e até quando eu vim chegando aqui, né, do trabalho agora à noite, me veio alguns momentos de uma vontade de chorar. E é assim, não tem um motivo específico, sabe? É um sentimento que vem, que te aborda e você quer colocar pra fora. Você precisa para se sentir talvez um pouco mais leve, mas não é que aconteceu nada especificamente. É basicamente uma forma da ansiedade se manifestar, pelo menos em mim. Eu acabei não chorando, mas poderia, de repente. Tem momentos em que eu deixo vir mesmo e pronto. Eu lembro de ter pensado muito de manhã assim. Inclusive, eu cheguei no trabalho tal, botei minhas coisas no lugar tudo mais, fui até o banheiro e aí eu lembro de olhar no espelho assim, né, e respirar bem fundo e falar: olha, vai ficar tudo bem, vai com calma, tenta ir no seu ritmo. Falei também. Põe a capa se você sentir que precisa mesmo dela. Se permita, de repente, espairecer em relação a isso. Porque a capa, ela ia me ajudar a me confortar, mas ao mesmo tempo, provavelmente ia fazer com que eu me sentisse em uma panela de pressão, sabe? Em que eu ia ficar segurando e pressionando tanto o sentimento, o choro, talvez tal, que isso ia explodir. E isso já aconteceu muitas vezes em momentos em que, de fato, a situação ela tinha muita emoção, tinha muita coisa envolvida, então era bastante compreensível que eu tivesse aquela crise de ansiedade, mas eu também já tive em momentos em que de repente não a proporção não era a mesma do que estava acontecendo, mas a minha reação era sem controle, né?
Até eu falei no primeiro vídeo também que eu voltei para terapia no final do ano passado, em um momento em que a minha ansiedade estava num pico, então que essas crises de ansiedade estavam sendo nesse nível de panela de pressão mesmo. E aí, por eu ter pensado isso, sobre, tenta espairecer, quando eu tive momentos e oportunidades de interação durante o meu dia com as pessoas do meu trabalho, ou até por mensagem, estava falando de Big Brother com a minha família, estava falando de outras coisas qualquer, né, com as pessoas do trabalho e tal. Então, quando eu tive essas oportunidades, eu me fiz presente naquele momento ali, até para conseguir realmente lidar melhor com aquilo. E posso falar para vocês que o meu dia passou muito mais rápido do que eu imaginava. Hoje, todas as interações e as pessoas com quem eu troquei, e se você tá vendo esse vídeo e é uma delas e sabe que é por ter trocado alguma mensagem, alguma conversa, ou presencial ou não comigo hoje, saiba a importância que você teve no meu dia hoje, porque eu não me senti sozinha em nenhum momento. E isso foi muito importante para que eu conseguisse tirar o ar da panela, sabe? Por não ser um assunto fácil, né, de falar. É muito delicado, né? Durante a pandemia, o índice de ansiedade e depressão aumentou em 25%, pelo que eu li. Eu não sei qual é o índice hoje, assim, e eu sei que continua sendo muito alto, isso continua acontecendo com cada vez mais frequência sendo diagnosticado. Também depois da pandemia, principalmente, se fala muito sobre burnout, que aí tem uma ligação muito direta com a nossa estafa em relação a trabalho, estudo principalmente, né? A produtividade excessiva. Não considero que eu tenha chego ao burnout, mas eu cheguei em níveis de ansiedade muito altos por conta dessa pressão, dessa autopressão e dessa pressão externa realmente por produtividade, por entrega, por produzir cada vez mais, por dar o seu melhor, por horários muitas vezes muito além do necessário, enfim. Mas com a minha experiência de pelo menos há um ano tá tratando, fazendo terapia semanalmente. Inclusive, eu tenho a minha sessão amanhã com a minha psicóloga. Eu percebo que é algo que, de repente, eu ainda quero desenvolver métodos mais eficazes ainda de conseguir mantê-la sob controle. Quero conseguir ter ainda mais controle, se possível, desses sentimentos, ou pelo menos de como eles me afetam e como eu reajo. Mas eu já me vejo muito melhor. Hoje foi acho que dos primeiros dias em muito tempo em que eu consegui pensar sobre essa panela de pressão e não deixar que ela de fato explodisse. E outra coisa que eu acho importante eu dizer também é que eu vim de semanas, dias em que eu tive pouca interação social, assim, fora de casa. Acabei prolongando, eu acho que um pouco demais esse período sozinha, um pouco reclusa, achando que de repente me faria muito bem em descansar, mas eu acho talvez que eu passei um pouco do ponto. E aí, esse talvez tenha sido um dos motivos que me geraram essa ansiedade, porque eu me vi muito sozinha, muito com os meus próprios pensamentos e entrei em muitas coisas aqui ao mesmo tempo, e até cobranças e tal. E aí, quando eu me vi, eu já estava tomada por isso, que foi ontem, principalmente. Então, por mais que você se sinta bem confortável estando sozinho,
Ainda assim, busque sair um pouco, ver pessoas, busque interagir com as pessoas. Por mais que, como eu tava hoje de manhã, que de repente eu achei que hoje eu vou ficar muito calada na minha, porque eu não tô num dia bom, foi a melhor coisa que eu fiz eu ter me permitido interagir no meu tempo, no meu limite. Falei pra mim várias vezes hoje que isso era um momento e tá tudo bem, você tem dias bons e dias ruins. E isso faz parte e você vai ficar bem. E eu tô bastante orgulhosa realmente de que, ao que tudo indica, amanhã vou fazer minha sessão já com tudo mais sob o controle. Bom, e é isso, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu tô falando um pouco sobre a minha percepção e sobre a minha vivência, mas eu quero muito que, se você sente, tem também algo, ou você percebe que vive com essa ansiedade, como é no meu caso, para que você procure ajuda, ou ao menos fale sobre isso com seus pais, fale sobre isso com a sua família, com seus amigos, porque são essas interações, essas falas e essas reflexões e também esses momentos de acolhimento que você se dá e que as pessoas podem te dar também, que vão fazer com que você supere essas crises e esses dias ruins. E também, claro, tem vários vídeos aqui no YouTube, na internet como um todo, que falam sobre várias formas e vários rituais e meditações e essências e várias coisas que podem ajudar nisso também. Então, também procurem saber e procurem fazer algumas dessas coisas. Mas acho que o principal é você falar sobre, colocar para fora e também se confortar e não se culpar tanto e se acolher e falar, pegar na mão e falar, olha, vai ficar tudo bem. E amanhã vai ser um dia muito melhor. E é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostar do que eu falei, gostar desse vídeo, deixa o like aqui para mim, por favor. Comenta aqui sobre a sua experiência, sobre quiser trocar alguma coisa comigo. Eu vou, como eu falei, deixar aqui também meu Instagram na descrição. Se você se sentir mais confortável e quiser me mandar um direct para falar sobre isso, fica à vontade também. Vou te pedir para se inscrever aqui para você acompanhar esse canal. Esses vídeos vão ser mais frequentes, vão crescer. Eu pretendo trazer ainda mais coisas, mais assuntos aqui. E obrigada mais uma vez por estar comigo, estar acompanhando tudo isso. E para quem, como eu falei, tá mais próximo, tá trocando comigo e fez parte do meu dia hoje, o meu muito, muito, muito obrigada de verdade. Um beijo.